Mateus 15 e 18, a palavra de Deus diz: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Amém. Quem está sentado, irmãos? Eu quero, diante desse versículo, trazer uma reflexão aos nossos corações, porque a palavra de Deus diz, através do evangelista Mateus, que é o que sai da boca, vem do coração, e ele está aqui afirmando, é isso que contamina o homem. Aqui nós vemos a necessidade das nossas palavras ser palavras verdadeiras. As nossas palavras são o espelho da nossa vida. Queridos, na perspectiva bíblica, a palavra não é algo abstrato. Nós vemos que a palavra é parte inalienável do nosso ser. Não se pode separar as nossas palavras do nosso ser. As palavras sempre foram e sempre vão ser o retrato do coração humano, do coração do homem. As palavras não só é o retrato do nosso coração, mas ela pode ser uma consequência da nossa conduta, tanto para o bem como para o mal. Ela descortina o que habita nas camadas mais profundas da nossa alma. Nós precisamos ter muito cuidado com o que falamos, porque a palavra é realmente o espelho da nossa alma, da nossa vida, do que está dentro do nosso coração. Alguém disse que o que está no poço do nosso coração subirá para o balde da nossa boca. Nossas palavras nos denunciam, ela revela o que somos. Por isso que nós temos que ser muito verdadeiros, íntegros, leais naquilo que falamos, e principalmente como cristão, como crente. Como crente nós temos que ter o caráter de Cristo, nós temos que ter a semelhança de Cristo. Por isso Jesus disse o que a palavra do crente tem que ser sim, sim e não, não. Nós vemos, irmãos, que as nossas palavras é o grande tesouro que nós temos. Nós temos um tesouro que é as nossas palavras. E se as pessoas podem confiar nas nossas palavras, aquilo que nós falamos, nós vamos ser abençoados. Triste é quando as pessoas não conseguem mais confiar na palavra de uma pessoa. As nossas palavras, elas devem ser determinadas e elas devem ser verdadeiras. Como quando Cristo entrou na nossa vida, Ele vai transformando o nosso caráter. E essa transformação atinge também as nossas palavras. As nossas palavras precisam ser temperadas. As nossas palavras precisam ser sinceras. As nossas palavras precisam sim ser verdadeiras. Não podemos ser indecisos. Não podemos ser dúbios e oscilantes na palavra. Não podemos dizer e desdizer a revelia uma coisa. Agora dizemos uma coisa e como que a revelia, daqui a pouco já falamos outra. Nós vamos perdendo a credibilidade, vamos caindo no descrédito das pessoas. E quando as pessoas não podem mais confiar num crente, estamos falando em crente, quando as pessoas não podem confiar mais num crente, vão confiar em quem? Se as pessoas não podem mais confiar nas nossas palavras, nós se tornamos indignos até de propagar o Evangelho. Como que eles vão crer no Evangelho se eles não estão crendo naquilo que nós falamos, porque a gente diz uma coisa uma hora e outra coisa outra hora. Jesus foi muito categórico em dizer: seja porém a tua palavra sim, sim e não, não. Que passar disso não vem de Deus. Nossas palavras
Então elas precisam estar timbradas com a verdade e firmada na determinação da verdade, da integridade, da sinceridade. Nós precisamos, irmãos, como cristão, como crente, nós precisamos ser transparentes. Nós precisamos ser autênticos no que nós dizemos. E o Senhor, na sua palavra, na Bíblia, Ele nos orienta a que nós, como cristãos, viemos ser autênticos. Viemos ser transparente naquilo que falamos. Não há coisa mais abominável do que destilar palavras, por exemplo, cheias de elogio, cheias de felicidade, cheias de alegria a uma pessoa, e daqui a pouco nós vemos que essa pessoa elogia, essa pessoa, ele destila palavras de elogio a uma pessoa, mas lá no coração ele nutre um sentimento de repulsa pela pessoa. Isso mostra falsidade. O crente não pode agir assim. O crente, ele não pode também sair ofendendo, ser duro, porque ele tem que ser verdadeiro. Ele não quer dizer que ele precisa falar palavras que vão machucar, que vão entristecer as pessoas, mas as verdades e a sinceridade ele precisa demonstrar e dizer com amor, mas ele precisa sempre falar a verdade. Nós não podemos, irmãos, chegar na frente da pessoa, elogiar uma pessoa e por trás falar mal daquela pessoa. Deus abomina isso. Isso mostra hipocrisia, isso mostra falsidade, porque a mentira, ela sempre procedeu do diabo. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. A mentira procede do diabo, ela é gerada no âmago do engano, da falsidade, e ela é devastadora em seus efeitos. Irmãos, quando a mentira está no meio de alguma coisa, seja lá fora e pior ainda dentro da igreja, e muito pior quando está no púlpito, né? Quando a mentira está numa pessoa, isso é devastador. Deus abomina o mentiroso. Deus tem nojo do mentiroso. A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Então nós precisamos cuidar muito das nossas palavras, porque a mentira tem arruinado vidas, tem destruído famílias, tem devastado civilizações. Civilizações, famílias têm sido dizimadas pela mentira. Quando entra mentira num casal, num casamento, quando entra mentira numa família, quando entra mentira entre filhos e pais, ali, irmãos, isso vai trazendo consequências devastadoras, vai arruinando, vai apodrecendo, vai criando um clima de não confiança, e daqui a pouco as consequências são terríveis. A nossa palavra precisa ser verdadeira, porque só através da verdade nós construímos relacionamentos sadios. Só através da verdade nós construímos relacionamentos edificantes. Somente através da verdade nós vamos construir relacionamentos duradouros, porque onde há mentira não tem relacionamento duradouro. Só através da verdade que nós vamos construir uma sociedade que possa respeitar a nós e a nossa verdade. Falando a verdade, você vai ser respeitado. Então, irmãos, a nossa palavra precisa ser timbrada com a verdade, precisa ser timbrada com o amor, precisa ser timbrada com a lealdade, com a sinceridade, porque é lamentável, mas a Bíblia é muito clara e diz: os mentirosos não herdarão o reino de Deus. A mentira, irmãos, ela destrói a confiança. A mentira, ela destrói o amor, que é a essência de Deus. Deus é amor. A mentira, ela destrói a felicidade. A mentira, ela destrói os bons relacionamentos. A mentira provoca intrigas, desentendimentos. A mentira, irmãos, provoca as guerras.
As maiores guerras que existiu até entre nações, de uma nação contra a outra, começou por mentiras. Alguns relacionamentos de amigos que se davam tão bem, começou porque um não foi sincero para com o outro. E dentro do casamento, as mentiras também têm provocado guerras, cisões, divórcios e tantas coisas. Por quê? Por causa da mentira. Nossas palavras devem ser oportunas e devem ser com amor. Por isso, Deus, através da sua palavra, Ele diz de maneira muito clara: o que sai da boca vem do coração, e isso contamina o homem. As nossas palavras, se não são verdadeiras, elas vão contaminar para o mal. Nossas palavras, irmãos, devem ser oportunas e devem ser dosadas com amor. O tempo para falar, há tempo para falar, há tempo para ficar calado. Quase sempre, irmãos, cometemos erros quando falamos em horas inoportunas. Então, as nossas palavras devem ser oportunas. Nós devemos ter graça e sensibilidade para saber falar na hora certa. Porque quem muito fala também provavelmente vai errar mais, né? Mas de qualquer forma, as nossas palavras, elas precisam ser oportunas. Nós precisamos ter a sensibilidade, precisamos entender que a hora de falar, hora de dizer as coisas. Porque tem pessoas que dizem até, quem sabe, coisas boas, mas dizem horas inoportunas. E outras pessoas não têm coisas boas para dizer e dizem em todas as horas. Isso tem trazido problemas. Nós sabemos, irmãos, que quando falamos demais ou falamos em horas inoportunas, estamos cometendo erros e muitas vezes prejudicando alguém. Por isso nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras. Falhamos quando nossa palavra é dita fora de hora e também com motivação errada. Sempre que nós vamos falar, nós temos que ter uma motivação correta para falar. Nós temos que, a bem da verdade, ser policial das nossas palavras. Nós temos que policiar as nossas palavras, para ver se as nossas palavras vão ajudar. Aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos cometendo de A, de B, de C, vai ajudar alguém? Vai edificar alguém? Vai trazer proveito para alguém? Vai trazer bênção para as pessoas? Vai edificar a minha vida? Se as minhas palavras não vão trazer edificação, não vão ajudar ninguém, pelo contrário, se eu falar isso, vai prejudicar A ou B. Se eu falar isso, eu estou falando uma coisa que de alguém ou de A ou B, mas também nem sei se é verdade. Eu soube, alguém me falou, e eu estou passando para frente alguém que me falou, mas será que eu passei isso no crivo para ver se essa palavra é verdadeira, para ver se é real? Então, irmãos, nós falhamos quando a gente não faz um policiamento daquilo que nós estamos a comentar. Precisamos estar atentos não apenas sobre o que dizemos, mas como fazemos, porque todas as coisas têm que trazer edificação. Todas as coisas, a maneira que nós falamos, a maneira que andamos, a maneira que nos portamos, precisa glorificar o nome do Senhor. E nós temos que glorificar o nome do Senhor também através das nossas palavras, porque a palavra de Deus diz: como pode da mesma boca proceder água boa e depois água amarga? Como pode nós darmos frutos bons aqui, mas ali fora darmos frutos maus? Não tem como. Então, irmãos, nós precisamos sim entender que as nossas palavras precisam glorificar ao Senhor. E nós não vamos glorificar o Senhor só aqui no templo. Nós não vamos só aqui no templo dizer: Senhor, queremos ser um adorador por excelência. Mas lá fora nós também queremos continuar sendo um adorador por excelência. Nossas palavras, nossas opiniões, nossas declarações precisam ser não apenas verdadeiras, mas oportunas
e regadas com a verdade, regadas com amor, regadas com palavras e com dizeres que venham edificar as pessoas e abençoar as pessoas. Que nunca nós viemos abrir a boca para matar as pessoas, para prejudicar as pessoas, para condenar as pessoas, para jogar as pessoas para fora. Nós não somos juízes de ninguém, nós devemos ser juízes de nós mesmos. E se alguém está fazendo coisas indevidas, sabemos que Deus é um Deus justo. Sempre, irmãos, nós devemos dizer a verdade. Corrigir, sim, corrigir e ser claro naquilo que queremos comunicar. Nós devemos nos aperfeiçoar para que as nossas palavras sempre venham ser palavras edificantes. Sempre nós devemos fazer essas coisas com harmonia, com amor, com o objetivo de trazer edificação para a vida dos outros. Quando nós falamos, nós temos que ter como alvo, como objetivo, as minhas palavras precisam ser abençoadoras, as minhas palavras precisam edificar as pessoas, as minhas palavras precisam ajudar as pessoas. O que eu falo, eu preciso falar para animar, para motivar as pessoas. Bom, já viu que há pessoas que você fica ao lado dele ou delas e daqui a pouco você sente-se mal, porque a pessoa é um poço de amargura, é um poço de desentendimento, de confusão. Só fala, o pouco que fala ou o muito que essa pessoa fala é falar da vida dos outros. E ela muitas vezes tem um poder de persuadir nas mentiras ou na sua palavra, de até influenciar. Daqui a pouco uma pessoa boa, aquele irmão era tão bom, mas daqui a pouco ficou andando com uma pessoa amarga, com uma pessoa infeliz, com uma pessoa não leal, com uma pessoa que só sabe colocar defeito na coisa. Daqui a pouco aquela pessoa boa também está seguindo o mesmo passo. Então, irmãos, nós precisamos sim saber com quem andamos. Se estamos andando com pessoas que a sua vida é um poço de amargura, é um poço de coisa ruim, só sabe falar mal de... Alguns falam mal até de Deus, né? Quanto mais das pessoas falam mal de Deus e de todos eles. Nós precisamos não desprezar essas pessoas, mas confrontar com a verdade. E se essa pessoa não quer aceitar, nós precisamos sim não ficar andando com as pessoas, porque senão daqui a pouco você será contaminado. A Bíblia diz, irmãos, que as nossas palavras, elas devem ser temperadas. As nossas palavras precisam ser temperadas. Precisamos policiar nossa língua e colocar guardas na porta do nosso lábio. O salmista dizia isso nas suas orações e nos seus cânticos. E nós devemos sim policiar nossas palavras para que elas venham ser temperadas, que possamos guardar aquilo que entra, porque a Bíblia diz que aquilo que realmente vai saindo do nosso coração, vem para os nossos lábios, isso pode contaminar, isso pode estragar. Muitas pessoas são exageradas do que dizem, outras não sabem usar o tom suave e amável quando falam, conversam com dureza, conversam sem amor, exortam, mas exortam ferindo, machucando. É claro, irmãos, que nós não podemos evitar de falar verdades. Agora, a verdade se fala com amor, até entre o casal. Mas eu falei a verdade. Mas se falou a verdade com amor, um sentimento amoroso é uma coisa. Agora, se falou a verdade com dureza, isso vai machucando, isso vai ferindo, isso vai revoltando a pessoa. As verdades, elas precisam ser ditas de maneira oportuna e sempre com o objetivo, mostrando amor, mostrando carinho. Nossas palavras, irmãos, têm que ser dosadas. Lá em Colossenses 4 e 6, o apóstolo Paulo, ele diz algo que mostra que as nossas palavras precisam ser dosadas. Ele diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes
como deveis responder a cada um. E aí, em Colossenses 4:6. Então nós vemos, irmãos, o Paulo está orientando que as nossas palavras precisam ser agradáveis, temperada com sal. O sal serve para quê? O sal deve para dar um tempero, um gosto. Não pode ser demais. Quando a pessoa fala demais, vai dar problema. Se colocar sal demais na comida, vai dar problema. Se colocar de menos, vai ficar uma comida muitas vezes insonsa, né? Então, irmãos, aqui diz de maneira muito clara, né? Para que possamos realmente ajudar, para sabermos como devemos responder a cada um. Quando as nossas palavras são temperadas, dosadas, a gente sabe como responder a cada um. É hora, irmãos, de avaliarmos com profundidade, sem demora, como tem sido a mordomia, como tem sido a administração da nossa palavra. Como você tem usado a tua palavra? Como você tem administrado aquilo que você fala? Começa lá dentro de casa, com teus filhos, com teu esposo, tua esposa, né, onde você trabalha, estuda, na igreja. Como você tem administrado as suas palavras? Como você tem portado? Irmãos, nós temos sido, com as nossas palavras, instrumento de bênção ou instrumento de maldição? Porque nós podemos ser bênção ou maldição. Depende da maneira que nós estamos usando a nossa palavra. Nós temos influenciado as pessoas com nossas palavras para o bem ou para o mal? Através das suas palavras, irmão, você tem influenciado as pessoas para o bem ou para o mal? Através das tuas palavras você tem conseguido demonstrar amor, levar amor, você tem conseguido influenciar as pessoas para vir à igreja, você tem conseguido através das tuas palavras mostrar que Jesus é a solução para a vida das pessoas? Como que você tem portado na maneira daquilo que você fala, na maneira daquilo que você diz? As pessoas têm prazer em te ouvir? As pessoas têm prazer em estar ao teu lado porque as tuas palavras são sábias, são ponderadas, são palavras que edificam? O salmista, no Salmo 19 e versículo 14, ele dizia que as palavras dos meus lábios e o meditar, a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Irmãos, nós precisamos chegar diante de Deus, dizer: Senhor, as minhas palavras, o meditar do meu coração precisam ser agradáveis a ti. E quando você chega diante de Deus com sinceridade, com pureza, com integridade, pedindo para que o Espírito Santo venha agir na tua vida e para que realmente as palavras dos teus lábios venham ser agradáveis, tanto na presença de Deus como na presença das pessoas, você vai ver o que o Espírito Santo vai fazer na tua vida. E as pessoas vão ter prazer em te ouvir. As pessoas vão ter prazer em estar ao teu lado. As pessoas vão querer te ouvir. Porque quando você abre os teus lábios, é um poço e uma fonte de alegria. É uma fonte de influência para o bem. As tuas palavras edificam. As tuas palavras fazem a diferença na vida das pessoas, para o bem. Então, meu querido, que as palavras e a oração do salmista venham se cumprir na tua vida, que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração possam ser agradáveis a ti, Senhor. Que você possa fazer essa oração do salmista e saber que as tuas palavras vão fazer a diferença. As tuas palavras vão dizer quem você é. As tuas palavras vão também te condenar ou te absolver. As tuas palavras vão trazer alegria e felicidade ao teu coração, ou poderão também trazer tristeza à tua alma. Então, irmãos, peça sabedoria ao Senhor, para que possamos, como crente, como cristão autêntico, que possamos fazer realmente um pacto com os nossos lábios. Podemos fazer um pacto com o nosso coração. Senhor,
Dai-me força e graça para eu nunca abrir minha boca para falar coisas que não edificam, para falar coisas que não venham trazer proveito. Faça um pacto com os teus lábios. Nós precisamos fazer um pacto com os nossos lábios, para não abrir a boca para falar asneira, para falar coisas que venham trazer tristeza ao coração de alguém, para que não venhamos abrir a boca para falar aquilo que é mentira, para falar aquilo que não agrada ao Senhor. Mas vamos fazer um pacto para falar a verdade. Pastor, mas a verdade muitas vezes as pessoas ficam aborrecidas quando a gente fala a verdade. É claro, as pessoas não gostam de ser confrontadas no seu erro, mas a verdade você vai dizer com amor. Com amor você vai dizer as verdades. Tem aquele jeito para falar a verdade. Tem aquela maneira especial. Então, irmãos, faça um pacto com teus lábios. De tudo que sair dos teus lábios que venha a ser para edificação, para abençoar. Amém. Ficamos em pé, irmãos. Eu quero fazer uma oração. Irmãos, quantas palavras impróprias nós já falamos? Quantas palavras que já machucaram pessoas que já saíram dos nossos lábios? E muitas vezes, as pessoas que mais nós amamos, as pessoas que convivem conosco no dia a dia, os da nossa casa, esposa, esposo, filhos, muitas vezes é o que mais nós machucamos pelas nossas palavras. Nós vamos fazer um pacto de policiar um pouco mais aquilo que falamos, para que as nossas palavras venham ser dosadas com amor. A Bíblia diz que as nossas palavras precisam ser temperadas, e o tempero tem que ser na medida certa, senão fica destemperado, senão fica uma comida intragável, não se consegue comer. Assim são as nossas palavras. Se elas não forem palavras que edificam, se tiver dosagem de tempero a mais, elas vão trazer prejuízo. Então, irmãos, que as nossas palavras sejam agradáveis a Deus e agradáveis às pessoas. Quem de nós já não usou a palavra de maneira errada? Quem de nós já não falou coisas que depois a gente analisou, não deveríamos falar? E palavras é como uma pedra tirada. Se atirou a pedra, não tem como lá buscar, né? Quem de nós já não errou no falar? Todos nós. Mas o Senhor está aqui e a nossa vida cristã é uma vida de aprendizado, cada dia melhorando. Então vamos pedir: Senhor, ensina-me a ter palavras agradáveis, que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração possam agradar a Ti, Senhor. Amém. Pai querido, nós te agradecemos por essa reflexão que ouvimos aqui nesta manhã. Sabemos que a nossa palavra é um espelho, sabemos que a nossa palavra é um tempero, que precisa ter a dosagem certa para trazer alegria e trazer edificação e trazer realmente resultados que glorifiquem o Teu nome. Meu Deus e meu Pai, aqui estão Teus filhos, aqui estamos crendo, Pai, que já erramos sim no falar algumas coisas, já falhamos no falar, mas nós colocamos na Tua presença. Perdoa as nossas faltas, as nossas diferenças, perdoa as nossas ignorâncias e muitas vezes até a maneira errada que usamos a nossa palavra. Nós chegamos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, pedindo perdão, pedindo a Tua misericórdia, e que possamos, com a Tua graça e com a Tua direção, Espírito Santo, ensina-nos a falar palavras que sejam agradáveis, palavras que venham edificar, palavras que venham trazer resultados positivos, palavras que venham fazer a diferença para o bem, palavras que venham ajudar as pessoas, motivá-las, animá-las, curá-las. Pai,
olha para as nossas vidas, olha para a vida de cada um que está aqui nesta manhã, e que possamos fazer um pacto com os nossos lábios, de não proferir palavras que venham trazer prejuízo a ninguém, porque Tu nos constituíste cristão e não juízes. Nós não queremos ser juízes, estar falando palavras também que venham trazer consequências à vida das pessoas, mas nós queremos trazer palavras que venham edificar as pessoas. E assim fizemos um pacto, Pai, de não falar a mentira, de não falar aquilo que não é verdade, de não passar para frente aquilo que a gente não tem certeza que é real, que é verdadeiro. Nos ensina, Espírito Santo, a sermos cristãos autênticos, a sermos cristãos amorosos, e que assim a Tua bondade, a Tua graça seja real em nossa vida. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém.